e vai. Alô, alô, manos e humanas, tudo bom com vocês? No podcast de hoje, vou falar sobre influenciadores. E quem tá aqui comigo? Oi pessoal, aqui é o Léo, eu não sei se tá focando, mas hoje vamos falar sobre influenciadores, não é mesmo, João? Eu acho que talvez vocês não tenham entendido muito bem o tema do vídeo, que hoje a gente vai falar sobre influenciadores, gente. Sabe, essas pessoas que ficam no Instagram postando sua vida perfeita, assim, com coisas que vocês jamais vão conseguir chegar. Então, é sobre essas pessoas bosta que a gente vai falar, tá ligado? Exato. Vai ser difícil superar uma entrada dessa agora, cara. Exato. Ai, gente, então, querendo sendo direto, assim, agradeço já pela audiência que estão tendo. Muito obrigado, Léo, por estar aqui sempre comigo, fazendo esse podcast maravilhoso. O tema de hoje vai ser o quê? Influenciadores, mano. Vamos lá. Antes de tudo, queria começar falando assim, Léo, nem sempre a gente teve Instagram, né, cara? Então, no que começou esse mundo de influencer aí? Onde... Você tem alguma noção, assim, de qual que foi o primeiro ponto, assim, nossa, isso é influencer, mano? Cara, hoje em dia a gente tem Instagram, tem Facebook, YouTube, podcasts, né, como vos falamos aqui, né? Mas antigamente eu acho que era só rádio, né? Primeiramente o rádio, depois começou a vir a TV, só que acho que antes disso a única forma de influenciar pessoas era no boca a boca ali mesmo, né? Com as pessoas com que você tinha mais proximidade e até no máximo dentro da sua cidade, né? Ou na região, quem sabe. Então... Geralmente as pessoas mais influentes viravam prefeitos, vereadores, e assim era, né? E assim que iam se caminhando as coisas. Se você era mais popular, eu acho que assim, cara, isso é certo. Se você era mais popular, se você tinha um meio de comunicação maior, o seu alcance era aquele, você conseguiria falar ali das coisas, né? Se você tinha algum cargo foda numa empresa, se você tinha alguma profissão foda, você também influenciava muito. Isso, não só falando em questão de compra, mas eu acho que na questão de voto, partido político, todas essas coisas influenciavam, cara. Se você for ver, até o Silvio Santos, uma vez, por essa questão de influencer, entrou na roda, brother. Você lembra disso? Cara, o Silvio Santos, eu lembro que ele já tentou se candidatar a presidente do Brasil. Ele já influenciou voto com outras pessoas, tipo, fazendo propaganda, fazendo apoio. Emissora de TV já fez campanha pra político, pra poder influenciar o que as pessoas pensam, o que as pessoas querem. E se você for aprofundar mesmo, assim, no nível em que a gente não quer, a propaganda em si, o marketing, é isso, cara, é influência, entendeu? Sim, o Silvio Santos foi um grande, né, influenciador na época dele, um grande radialista, né, e é a forma com que as pessoas na época se destacavam, por isso que ele então era candidato à presidência do Brasil, mas foi vetado naquela época lá, né. Exatamente, tem um negócio que eu penso muito assim, de antigamente, cara, por exemplo, a força que outros países top, por exemplo, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Itália, países de primeiro mundo, tinham sobre alguns países menores, tipo assim, economicamente, mais fraco economicamente, como o Brasil, até em épocas, por exemplo, como antigamente as pessoas... O que elas faziam, cara? Isso é uma loucura, entendeu? As pessoas viajavam para outros países, essas pessoas que eram influencers, elas viajavam para outros países, porque elas tinham dinheiro para fazer isso. E aí elas viam as coisas lá, tipo, e traziam pro Brasil, tá ligado? Quantas vezes eu já ouvi quando eu era criança que fulano foi pra Itália, e aí ele ficou lá estudando como que era a culinária italiana, e chegou e abriu aquela pizzaria de esquina, assim, na sua cidade, tá ligado? Abriu aquela pizzaria que é basicamente uma pizza com calabresa e queijo, 4 queijos, uma portuguesa velha de casa, entendeu? E é aquele tiozão, o Vagnão, que vai fazer a entrega pra você, tá ligado? Exato, e hoje as coisas mudaram muito, né, cara? Hoje você não precisa viajar pra um lugar muito longe pra ser influenciado em relação a milhões de coisas, né? Sobre culinária, sobre opiniões políticas. Então, hoje é muito mais fácil disseminar informação e você conseguir influenciar pessoas do sofá da sua casa, né?
Eu vejo assim que a gente tem muita influência de Instagram que gosta de tentar mudar o mundo, né? Pelo sofá da casa dele. Eu acho que ele vai conseguir mudar o mundo, conseguir fazer alguma coisa, e isso é uma bosta. Né? Antes de você, jovenzinho que tá aí, ó, se coçando pra mandar aquele hate no podcast, a gente sabe, cara, que tem influencer, que é influencer do bem, tá ligado? Que vai fazer alguma coisa pra você se dar bem na vida. O ponto que eu quero chegar aqui, que eu quero tratar hoje nesse podcast, é o quê? Influencer tipo bosta, influencer bosta, mano. Eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero ganhar um processo. Como é interessante a gente parar pra pensar no quanto um influenciador digital hoje consegue mudar no mercado, consegue mudar na opinião das pessoas. Exato, cara. De acordo com política, que seja, de acordo com consumo, né? Porque a gente vê, tem milhões de influenciadores aí que incentivam as pessoas a consumirem algum tipo de mercadoria, seja brinquedos, seja tecnologia, tudo mais. Então, se tem um grande influenciador digital que está relacionado à tecnologia, que fala muito bem de uma marca de celular, vamos supor, e da outra marca de celular ele costuma criticar. Então, muitas pessoas ali vão ser influenciadas por esse tipo de opinião e vão começar a optar por outro tipo de tecnologia. E eu até vou citar um exemplo aqui sobre a minha área, né, que é a agronomia, que é o pessoal que fala muito mal, por exemplo, que o agrotóxico dá câncer, sabe? E isso fortalece, tipo, se o cara é um grande influenciador, isso fortalece muito a indústria do orgânico, entendeu? Então, o quanto vale a palavra de um grande influenciador para o mercado orgânico, sabe? É isso que me faz pensar. Se a Rede Globo, vamos supor, começa a defender essa política dos orgânicos, que a gente tem que começar a consumir mais orgânico, o que isso representa para o comércio das mercadorias orgânicas, sabe? É imenso. Sim. É imensurável. Cara, eu acho que, assim, o influenciador, o influenciador que é bosta, ele tem muito uma visão unilateral, tá ligado? Ele tem uma visão só daquilo. Tem uma mulher que ela fica postando assim, gente, você tem que ser fitness porque você tem que comer coisa fitness, porque você tem que ser super fitness. A academia, você tem que acordar às 5 horas da manhã pra correr, às 8 você tem que estar na academia, tá ligado? E ela não sabe, ela não tem a visão, por exemplo, da rotina de alguém que faz isso. Essa mulher, essa pessoa, ela provavelmente ela tem um suporte de várias outras pessoas, de várias marcas que mandam coisas pra ela testar. E aí ela não vê que quem tá ouvindo ela não tem esse suporte, tá ligado? Que não tem. E ela não entende que, por exemplo, a pessoa não consegue pegar a rotina dela de acordar, trabalhar, se fuder no trabalho 8, 10, 12 horas por dia, e aí nesse meio tempo livre que ela tá super cansada, ela tenta se forçar em uma academia porque ela se vê que ela tá acima do peso, ou que ela não tá fazendo exercício, que ela precisa fazer alguma coisa. E aí, o que ela faz, mano? Ela vai vomitando que tem que ser assim, que o estilo de vida é esse, e aí a pessoa começa a falar assim, mano, acho que é verdade, tá ligado? Porque eu não sou desse jeito, eu não perco peso, eu não sou atlética, eu não tô no corpo que eu tenho, eu não quero ter isso, porque eu não tô malhando, né? Esse tanto, eu não tô indo na academia 8 horas da manhã, eu não tô correndo às 5:30 da manhã, né? Ela começa a achar erros nela. A pessoa começa a achar erro na pessoa e não no influenciador, tá ligado? A pessoa não tem minuto de sossego na cabeça dela pra falar assim, mano, o erro não é meu. Então você, meu ouvinte que tá ouvindo isso daí e que você é influenciado por outros influenciadores, a gente vai chegar nesse momento. É o momento número 1 de o erro não é seu, entendeu? Eu acho assim, cara. Quando uma pessoa ela força uma rotina a uma pessoa e tal, acho que todas as pessoas que estão escutando aquilo, que estão vendo aquilo no stories dela do Instagram ou no podcast que ela fale sobre saúde, eles têm que entender que nem todo mundo está adequado naquele padrão onde ela está colocada, né? Então, mesmo assim, a gente tem que ter um discernimento, sabe? Uma forma de conseguir diferenciar posições dentro disso, porque às vezes a menina tem todo o suporte por trás dela, só que você não tem, sabe? Exato. Então as pessoas elas acabam deixando coisas que são importantes pro dia a dia dela para seguir e tentar se adequar a uma rotina daquela pessoa, sabe? E tentar fazer igual aquela pessoa porque aquela pessoa mostra que aquilo tá dando certo para ela, sabe?
Então você fala, pô, se dá certo pra ela, eu tenho que fazer a mesma coisa, porque vai dar certo pra mim, sabe? Sim. Então, as pessoas elas têm que ter essa sabedoria de saber, pô, cara, se eu mudar minha rotina toda pra fazer isso, eu vou estar me prejudicando, não vou estar me ajudando. Exatamente, então, cara. E, por exemplo, tem que saber diferenciar. Exatamente o que você falou, cara. E eu acho assim, ó, não é um defeito da pessoa não conseguir se adequar, tá ligado? Não é um defeito da pessoa se ela não conseguir chegar naquele objetivo, mano. Você não tem que pensar assim, nossa... Porque, por exemplo, hoje, velho, hoje se você olhar, esses influenciadores de Instagram, esses influenciadores de Facebook, de, sei lá, mano, os caras parecem que eles têm uma vida perfeita, mano. Eles acham que eles têm uma vida perfeita. Eles pegam o celularzão deles assim e fica, nossa, gente, olha, eu acordei aqui, o sol está muito bonito hoje, eu vou pra academia. Aí, tipo, de repente... Alguém manda uma pizza pra ele, mano. Ô, por favor aí, se você tá ouvindo esse podcast, você pode me mandar uma pizza que eu curto pra caralho, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas assim, aí a galera vai, recebe uma pizza, recebe um lanche. Mano, Léo, quando que você ganhou uma pizza ou um lanche de um desconhecido, tá ligado? Isso não acontece, mano. Aí quem vê isso daí e tá na bosta, fica olhando e fala, mano, o cara ganha tudo. Putz, eu nunca vou chegar nisso, nunca vou chegar... Não é, velho, não é isso, mano. Cara, é o marketing, né? A pessoa recebe aquilo pra fazer um marketing, disseminar informação sobre aquela marca e tudo mais, e todo mundo fica assim, nossa, incrível, a pessoa ganhou isso, acho que eu também quero. Assim, realmente é essa a intenção, é despertar a vontade naquela pessoa. Esse é o foco do negócio, né? Quando a pessoa ela divulga aquilo no Instagram dela e tudo mais. Eu acho que assim, ó, o influencer hoje ele não serve só pra divulgar marca, ou pra divulgar local, ou pra divulgar produto, ou pra vender, tá ligado? Não. Ele serve pra tudo. O influencer que ele vai mudar o seu pensamento, tá ligado? Vamos supor, você gosta de vermelho. Eu vou falar desse jeito pra eu não ser bosta, pra eu não entrar em assunto polêmico aqui, tá? Quem queria que eu entrasse em assunto polêmico. Então vamos lá, você gostava de vermelho, Aí, chega um influencer e fala assim, gente, quem gosta de vermelho é um bosta, tá ligado? Porque, ó, super na moda o roxo. Aí, você vai e fala, porra, eu tô com a visão errada, né? Eu tenho que gostar de roxo. Não, brother, você não tá entendendo. Cara, talvez fica bom você gostar de roxo. Eu vou te dar um exemplo muito bom sobre isso, cara. Teve uma vez que um grande influenciador digital aí chegou e falou assim, pessoal, rosas amarelas simbolizam a traição. Cara, isso não tem nada, isso não existe, nunca existiu. Essa pessoa falou assim, rosas amarelas tem símbolo de traição. Ok. Cara, o mercado de rosas amarelas sumiu, meu irmão. Acabou rosas amarelas. Entendeu? Aí começou a parar de vender rosa amarela para as pessoas que realmente, sabe, que queriam dar curtiam rosa amarela. A minha mãe adora rosas amarelas. Isso impactou na minha vida, cara, porque assim, eu tava lá e meu padrasto queria dar rosas amarelas pra minha mãe. E ele não achou rosas amarelas, sabe? Cara, a mulher falou pra ele, olha, a gente não vende mais rosas amarelas porque aconteceu isso. Era só por causa que um cara que era muito famoso, que eu não vou citar o nome aqui, falou que rosas amarelas, a mulher, né? Simbolizam a traição. Sabe, o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso nunca existiu, sabe? A pessoa só divulgou uma informação, aquilo viralizou e o mercado de rosas amarelas se fudeu com isso, sabe? Isso é um absurdo. O quanto que uma informação de uma pessoa que não tem conhecimento, sabe? Divulga aquilo sem embasamento nenhum e aquilo se torna realidade. Fake news, assim, tipo, demais. Mano, sabe o negócio que você... Assim, ó, eu lembrei... Batata, cara, batata. Foram 2 eventos que eu lembrei quando você falou esse. E aí eu falei, cara, é real isso, tá ligado? E eu não tinha feito a conexão entre um e o outro. Recentemente o WhatsApp caiu, tá ligado? E isso eu quero que seja um assunto pra podcast mais pra frente, porque é algo muito engraçado, mano. E aí eu juro assim, ó, você ouvinte, me desculpa, eu estava no banheiro, sim, eu vou no banheiro, você que achou que eu não ia no banheiro, eu vou no banheiro. Eu estava no banheiro, e aí, de repente, mandaram no grupo da família um texto explicando Mano, foi muito foda, porque mandaram assim, ó, um texto com falas de TI, tá ligado? Tipo... porque o servidor, o banco de dados. E aí, quem mandou isso era uma pessoa de idade. Talvez seja minha avó. Talvez, mas não era minha avó, entendeu? Era uma pessoa de idade. E aí eu fiquei assim, eu falei, brother, essa pessoa que não é minha avó, essa pessoa, ela nem sabe clicar no link do meu podcast pra me ouvir. E tá falando de banco de dados, tá ligado?
Exato, cara. E aí a pessoa começa fácil, né? tipo, ela começa a entrar em choque, porque lá nessa mensagem falava alguma coisa assim, você tem que baixar o WhatsApp Gold, você tem que fazer não sei o quê, aí você tem que dar 3 pulinhos, vira uma cerveja, aí você limpa sua casa, gira a maçaneta em 85 graus e não sei o quê. Mano, era um rolê, louco, tá ligado? E isso é exatamente o que você falou. Isso aí não tem nada a ver com com o cara que fez isso. Foi um cara X que decidiu escrever aquele texto e saiu divulgando dos grupos dele, e aquilo simplesmente foi passando pra todo mundo, sabe? Esse é o poder, esse que eu fico puta cara. Como é que pode uma pessoa divulgar uma informação dessa sem ter uma base, sabe? Sem saber se aquilo realmente é verdade? Porque se a pessoa procurar no Google se aquilo realmente é verdade ou não, sabe? A pessoa só simplesmente clica em compartilhar e manda ver, sabe? É igual alguma coisa assim, tipo, vamos supor, aumentou o número de pombos na praça. Aí, porque aumentou o número de pombos, a pessoa começa a criar uma teoria da conspiração, tá ligado? Do porquê que isso aumentou, começa a divulgar, tá ligado? Isso se espalha num nível... E, tipo assim, quem geralmente cria é alguém que é influencer. Aí esse cara cria, manda. Aí o influencer bosta, né? O cara criou a notícia merda, vai. Por quê? Por que ele criou isso? Porque ele não tem conhecimento, porque é um débil mental, porque fica fazendo bosta o dia inteiro, tá ligado? É isso. É, cara, isso é fake news. A gente entrou em fake news. A gente entrou em fake news, mas fake news é um negócio que o influencer faz, tá ligado? Por exemplo, eu vou pegar um caso aqui, parte. Ó. Léo, você me contou esse caso. Eu vou só iniciar e eu vou deixar você contar ele. Da Copa, Coreia do Norte. Eu só vou falar isso, tá ligado? Entendeu? Tipo, Foi genial, cara. Foi genial, entendeu? Foi genial. Isso aí foi na época, acho que foi na Copa, eu não sei qual Copa certinho, acho que foi na 2014. 2014, acho que foi 2014, porque foi na Copa do Brasil. Foi uma Copa que o Brasil caiu no mesmo grupo da Coreia do Norte. E aquele jogo, a Coreia fez um gol no Brasil, sabe? E foi uma alegria total, no estádio, que as pessoas não, sabe, nunca imaginariam que a Coreia faria um gol no Brasil. Aí beleza, isso aconteceu. Só que existe um mito na internet, um dinossauro, que já está na internet já há um tempo, quando era só mato, que é o Cid do Não Salvo. O Cid, ele fez, assim, ele sempre foi um grande influenciador na internet, desde quando ele tinha o blog dele Não Salvo, e nessa época ele costumava fazer essas trollagens, assim, aproveitando o alcance que ele tinha, né, por ser um grande influenciador. Então o que ele fez? Antes, uns 2 meses antes da Copa do Mundo, ele criou um site de notícias, sabe? Um canal no YouTube sobre notícias. Mano, não, peraí, o cara criou 2 meses antes, tá ligado? 2 meses antes. Foi um plano mirabuloso. Aí o cara colocou lá, tal, colocou um monte de notícia, sabe, multiplicou, assim, notícias de sites norte-coreanos, tá? E publicou vídeos lá no YouTube e tudo mais. Quando a Copa passou, o jogo do Brasil lá, contra a Coreia... ele divulgou uma notícia falsa que o governo da Coreia do Norte tinha mostrado pro povo deles que a Coreia tinha feito um gol no Brasil, que foi a final, que eles foram campeões do mundo. Sabe? E isso aqui é bem típico da Coreia do Norte fazer umas coisas dessas. Só que isso é mentira, foi mentira. Ele inventou isso e tipo, jogou lá no site que ele fez e no canal do YouTube que ele fez. E aquilo, assim, viralizou de uma forma incrível e grandes noticiários mundiais começaram a publicar aquela notícia. Exatamente, então, cara. O cara aproveitou o alcance que ele tinha, tipo, de público, né? Divulgou no canal dele, né? Lógico que ele pegou, jogou na página dele, no site dele, no blog, né? E aquilo foi espalhando, espalhou, e foi um monte de grande emissora postando aqui, sei lá o que, e depois descobriu que era mentira, cara. Imagina a cara dos caras. Exatamente, entendeu? Imagina o chefe desse cara, puto, tá ligado? Puto. E não dava nem pra culpar o estagiário, tá ligado? Não mesmo, porque parecia muito verdade, né? Ai, cara. Mas, mano, isso é um perfeito exemplo dessa notícia que viralizou. E viralizou pelo mundo inteiro, e era uma fake news, tá ligado? Tipo, como um influenciador ele pode fazer, tipo, mudar a cabeça de todo mundo, tá ligado? Criar um pensamento bosta, mano. Acho que, eu sinceramente acho que foi um influenciador tão filha da puta que lançou a teoria que a Terra é plana. Tanto que a gente tá discutindo em 2019 que a Terra não é plana, entendeu? Certeza, cara, mano, certeza que foi algum babaca que fez isso daí. Não é preciso ter umas coisas assim que é bosta demais, velho. Não dá pra acreditar, velho. Quem tem um mínimo de conhecimento sabe, velho, não. Não. Tem gente que consegue convencer as pessoas disso, cara. E, cara, sabe o que eu acho engraçado em relação a
a esses influenciadores, muitos deles são, assim, muito hipócritas, sabe? Por exemplo, tem muita gente que divulga uma imagem e fala assim, é que eu tô fazendo isso aqui, eu tô fazendo isso aqui lá. Aí, na verdade, você descobre que aquilo é tipo só um personagem e aquela pessoa, ela tem uma vida totalmente diferente por trás das câmeras, sabe? Tipo, uma pessoa, ela fala que ela adora bolo de chocolate e o caramba. Aí você vê, fala assim, não, bolo de chocolate é meu favorito. Aí você vai ver o aniversário da pessoa, é um bolo de morango, tá ligado? Nada a ver. Eu acho que isso de hipócrita, de influencer posta hipócrita, acontece muito, cara, com a vida fitness, tá ligado? Você tá lá, não, ó, temos que ser fitness aqui, malhando, tal, tô comendo minha batata doce, agora eu tô tomando meu whey, puta que pariu, tal. Aí sai dessa vida, fuma um cigarro, posta uma foto comendo um lanche, tomando uma breja. Tá ligado? Comendo uma puro. Eu nunca vi isso. Mas isso acontece. Eu vou soltar que isso acontece, cara. Eu não vou falar assim, com quem, porque eu sei que acontece. Você aí que tá me ouvindo, você aí que tá me vendo, você sabe que isso acontece. Não minta para você mesmo, tá? Quando você vê uma pessoa no YouTube, quando você vê uma pessoa na televisão, quando você vê uma pessoa em qualquer lugar, ela não é muito aquela pessoa que você tá vendo. Ela é um personagem ali, entendeu? Ela tá fazendo piada, ela tá atuando, ela tá sendo engraçada ali porque ela tá atuando. Aí você chega pra pessoa na vida real e você fala assim, brother, faz uma piada. Aí o cara te olha com o quê? Com cara de bosta. Fala, mano, não é possível. Entendeu? Por quê? Porque aquilo de fazer piada é o trabalho dela, entendeu? É a mesma coisa que eu chegar pra você do nada, num dia assim, você tá na padaria e fala assim, brother, faz uma planilha do Excel aí pra mim. Monta um PowerPoint pra eu ver. É bem isso. Entendeu? É bem isso, brother. É bem isso. Porque, tipo, é o seu trampo, mano. O cara, você vai ficar com cara de bosta. O cara também vai ficar com cara de bosta. O que você tem que entender é que ali é um personagem. Ele não é engraçado na vida dele, entendeu? Ele não é zoeiro, entendeu? Isso é o que acho que eu e o Léo a gente tá tentando falar aqui, que é hipocrisia, entendeu? Por exemplo, no pod, eu tenho uma preocupação do que, se você me ouvir no podcast, se você conversar comigo na vida real, você vai ver que eu sou o mesmo babaca nos dois. Não muda muito, entendeu? No seu caso é. Mas tem que ser assim, cara, porque, não sei, eu acho que você não pode criar um personagem que você não é ele, entendeu? Porque uma hora a máscara cai, tá ligado? Sim, assim, onde mais eu encontro isso é um pessoal que é youtuber ou é influenciador digital que trabalha com criança, sabe? E quando a pessoa trabalha com criança, ela tem que fazer mesmo aquele personagem super divertido e que tá fazendo isso porque ela gosta. Só que assim, eu tenho certeza que aquelas pessoas por trás daquilo não é daquele jeito. Elas têm que fazer aquele teatro todo pra atrair a atenção da criança. Ele é preso por tráfico de droga. Por trás disso ele fuma maconha e cheira cocaína, tá ligado? Exatamente. Eu não duvido nada, o cara antes de começar um vídeo, aquela cheirada na carreira e taca pau, gravar vídeo pra criança aqui agora, entendeu? Fuma aquele banza, tá ligado? Então, isso, só que assim, as crianças... As crianças não veem isso, né, sabe? Ela tá vendo uma pessoa que tá feliz e tá falando de um produto, de um brinquedo que ela tá abrindo ali na hora, e a criança fica com vontade daquilo, e aquela pessoa vira ídolo daquela criança, né? A criança se espelha nela pra tomar algumas decisões e tal, e isso me incomoda um pouco às vezes, porque eu tenho um priminho pequeno e eu vejo ele vendo vídeos de influenciadores digitais e de criança, famosos e tal. E ele fala coisas assim no dia a dia dele, sabe? Coisinhas assim, uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí a minha tia, meu tio vira e fala assim, isso aí ele viu no canal do tal, sabe? E sabe, eu falo, cara, isso não é saudável que as crianças tá fazendo, sabe? Ela tá falando uma coisa que não é legal, sabe? Mano, é uns uma criança bordões, pequena falando umas falas bordão, de retardado. Sabe? Eu quero usar uma camisa assim, eu quero aquele brinquedo porque o tal tava brincando com ele, sabe? Então eu acho que isso, além de retratar o poder que é um grande influenciador digital em relação à criança, tantas outras coisas também, mas o que pega aquela pessoa não é daquele jeito, a criança não sabe que a pessoa não é daquele jeito, então e deve ser difícil até pra essa pessoa, porque a pessoa ela tá gravando um vídeo ali, terminou, ela vira ela mesma e foda-se, né? Deve ser difícil quando a pessoa encontra com a criança na rua, porque ela tem que se fazer forçado aqui. Deve ser horrível. Assim, sinceramente, deve ser horrível. Deve ser horrível, cara. Deve ser horrível. Sinceramente, deve ser muito ruim, cara. Esses caras devem... Eu achei esse ponto que você falou é muito interessante.
quando a criança encontra essa pessoa na rua, entendeu? Porque aí ela tem que se forçar, ela não vai ser aquilo, às vezes ele tá de saco cheio, aí quebra com a expectativa da criança, entendeu? Quando tem isso, por exemplo, um artista ou um influencer aí, você nunca vai pensar que ele vai fazer algo de ruim. Por quê? Porque você ama, você tem um carinho por ele. E aí ele é pego por drogas, ele é pego batendo em mulher, ele é pego, sei lá, roubando. Você acaba fica, tipo, com a infância, nossa, né? nossa, brother, você fica tipo, acabou o sentido da minha vida, tá ligado? Você fica mais ou menos desse jeito, mano. O influenciador, cara, algumas coisas eu olho na internet antes de fazer compras. Então eu olho um review, alguns cuidados eu tomo, por exemplo, eu não olho... quando eu vou ver um produto, eu não olho avaliação de 5 estrelas, eu olho de 3 estrelas só. Eu tenho esse costume comigo. Porque eu quero opiniões sinceras, entendeu? Eu não quero uma opinião fantasiada de que aquilo é mil maravilhas e, nossa, meu Deus do céu, isso é top. Não, mano. Eu quero uma opinião sincera, só isso. Mas entendeu? é assim mesmo. Só uma opinião sincera. Não preciso de mais nada. Velho, eu acho que por hoje o assunto rendeu bastante. Pra próxima semana dá pra gente falar mais alguma coisa nessa série de influenciadores bostas. Se eu e você, se nós virarmos influenciadores, eu quero deixar bem claro aqui, ó, nesse episódio, 13 de julho de 2019, que eu jamais vou ser um influenciador bosta, jamais vou fazer coisa pra criança e ficar falando de produto que eu gosto, que eu... Tipo assim, eu ficar falando de produto que é... Tô anotando, hein, cara? Eu vou anotar, hein? Eu gosto de produto tal, e, tipo, nem uso, tá ligado? Eu vou fazer a avaliação de produto. Se me manda microfone, manda filme da Polaroid, manda câmera, eu vou fazer. Só que eu vou fazer uma avaliação sincera. Se eu achar bosta, eu vou falar, mano, é bosta. Quem me conhece sabe que eu sou sincero. Eu vou falar, é bosta. Entendeu? É bosta, não serve. Pra mim não serve. Mas pode cobrar, mano. Não vou ser, mano. A minha essência eu não vou perder, cara. Eu creio que você também não. Aliás, claro que não, mas aliás, você que é um pessoal do marketing da empresa aí, se quiser patrocinar nós aí, ó, patrocina nós que a gente faz aqui, ó, a propaganda da sua empresa aqui, tá? A gente é grandes influenciadores digitais, beleza? Exatamente. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente, vejo vocês semana que vem. Abração! Falou, pessoal!